crianças, elas possuem características muito específicas delas. E, num primeiro momento, talvez tu até pense, não, a principal característica de uma criança é o pouco tamanho, né? Mas não é. Porque existem pessoas de baixa estatura que não são crianças, eles não se comportam como criança, apesar de terem um tamanho pequeno. E uma das principais características das crianças, e tu pode ver isso com facilidade nos teus filhos, ou aqui dentro da igreja mesmo, é que criança não caminha, criança sempre corre. Tu já viu? A criança vai sair aqui do pastor Joyce e vai lá, e ela vai correndo. Ninguém vai se mexer, mas ela corre o tempo inteiro. O nosso irmão Márcio, né, quando ele fazia o levantamento ali, entregava para o Miguel, leva lá para o pastor. Ele vinha lá de trás, no meio do culto, numa velocidade, assim, os cabelinhos voando, parecia um flash. Para quê? O pastor não vai sair daqui. O Leonardo termina o culto e ele está assim, ó, um pinto molhado, porque ele fica correndo em volta dos bancos o tempo inteiro. Eu acho que chega em casa e desmaia, coitadinho. Eu me lembro quando as nossas filhas, agora já são umas mulheres já, mas quando elas eram pequenas, nós sentávamos sempre nos cantos e sempre criança quer se mexer na hora do culto, né? Ou quer ir ficar com a avó, ou quer ir brincar com um amiguinho. E aí eu me lembro que sempre quando elas iam sair do nosso banco, a primeira coisa que a gente dizia, não corre. Porque a gente sabia que era instintivo. A criança, quando ela vai se mexer, ela corre, ela não caminha. Tanto é que uma das frases que os pais mais dizem quando o filho vai é, não corre. É a primeira coisa que nós dizemos. Então essa é uma característica que ninguém ensina para as crianças. É natural. As crianças, elas correm. Elas caminham muito pouco. E é natural. Ninguém ensinou as crianças a fazerem isso. Uma outra característica que é bem peculiar, importante, né? Quando nós crescemos, nós rapidinho perdemos essa característica de correr. É muito raro tu ver um adulto correndo, salvo se ele estiver fazendo exercício ou fugindo da polícia. Senão o adulto não corre. Quando tu vê um adulto correndo na rua, tu já meio que te assusta, não é verdade? Tu logo te preocupa, algum problema deu. Então, logo que tu sai da infância, tu perde isso, tu não corre mais. Uma outra característica que as crianças têm, que os adultos também perdem logo que saem da mais tenra infância, é que as crianças, elas acreditam nos adultos. As crianças acreditam no que nós falamos. Aqui eu tenho certeza que todo pai já fez esse pecado terrível. Tu estás passeando com o teu filho num parque de diversões ou em qualquer lugar, e teu filho vê alguma coisa que ele gosta, e ele diz, pai, compra para mim, compra para mim. E aí ele diz, claro filho, na volta a gente compra. Meus amados, tu não vai comprar, mas a criança acredita, ela segue a jornada contigo, e naquele momento ela acredita naquilo. Ela acredita que tu vai comprar na volta. Isso aí está tudo anotado, Deus anotou todas as mentiras nossas. Mas, meus amados, as crianças, elas são inocentes, elas confiam. Eu me lembro, isso marcou a minha vida muito. O meu pai, ele sempre me levava, eu e os meus irmãos, né? Ele nos levava na escola e nos buscava na escola, sempre. A minha vida inteira eu me lembro disso. E o meu pai, quando ele me largava na porta da escola, ele dizia para mim, filho, eu venho te buscar quando o sinal tocar. Eu ia para dentro da minha escola e, meus amados, eu não me preocupava onde o meu pai estava, o que ele estava fazendo, para onde ele estava indo. Eu simplesmente acreditava que ele me buscaria quando o sinal tocasse. Eu confiava, eu não ficava preocupado fazendo estudos. Meu Deus, agora já é 10h30, será que ele já está vindo? Não, eu simplesmente acreditava, porque criança é assim. Criança, ele confia, ele acredita no que tu diz para ele. Uma vez eu brincando com meu pai e jogando bola, e aí ele faz umas embaixadinhas, e aí eu fico impressionado, e aí ele me disse que ele era melhor do que o Pelé. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso chamar dele, é Globo. Eu acreditei naquele momento. Mas é claro, a criança ela é inocente. A criança, ela acredita no que nós falamos para ela. E nessa inocência, nessa pureza que eles têm de acreditar nas coisas, de confiar no que nós falamos, tu já deve ter reparado que a criança também ela não tem muito discernimento sobre como que a vida funciona. A criança ela não tem toda a noção, toda a complexidade da vida. Então, por exemplo, quando o teu filho te pede alguma coisa e ele diz, compra para mim, pai. E aí tu diz, não, eu não tenho dinheiro.
Serasa, para o SPC, porque a criança é muito simples, ela é muito pura, ela não tem a noção da complexidade para que as coisas sejam feitas. Então, por exemplo, teu filho chega e diz, vamos para a praia. Ele diz, filho, não dá, a praia é longe, não, mas a gente vai e volta. Não é assim, nós temos que trabalhar. A criança ela não sabe, ela só pensa naquela pequena atividade. Ela não tem noção da complexidade das coisas. A natureza das crianças, elas são assim. E meus amados, a Bíblia nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 18, que Jesus nos dá uma informação muito importante. Jesus, ele diz para os seus discípulos, ele diz para o povo, ele diz para mim e para ti, ele diz, olha, se vocês não forem como crianças, vocês não verão o reino dos céus. Essa informação é vital, meus amados, porque ela é meio que um ingresso. É como se alguém te dissesse, olha, se tu não tiveres este ingresso, tu não pode entrar. Então o que Jesus está dizendo é que se eu e tu, se nós não formos como criança, nós não entraremos no reino dos céus. E meus amados, a Bíblia ela tem algumas coisas muito balizadoras do nosso comportamento, porque João Batista, por exemplo, quando ele está batizando as pessoas, é um batismo de arrependimento, então as pessoas procuram João Batista para se batizar, porque ele diz, olha, vocês precisam se batizar para que vocês sejam salvos, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Então as pessoas começam a ficar com medo, e aí as pessoas começam a ir lá para se batizar. E João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vê essas pessoas não estão arrependidas, elas estão falando isso da boca para fora. E aí então ele diz o seguinte, olha, deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Então a Bíblia, meus amados, tu pode ver depois lá no livro de Mateus também, que Jesus ele diz, olha, uma árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá, pelo sabor do fruto, não é se ela é bonita ou não. Tem árvore bonita que dá fruto amargo. Então, meus amados, a Bíblia ela está cheia de referências, que ela diz o seguinte, olha, não adianta tu falar algo simplesmente da tua boca para fora, tu precisa dar frutos, tu precisa com a tua vida mostrar que isso é verdade, até porque a Bíblia diz também que a boca fala, que o coração está cheio. Então, meus amados, se eu e tu, nós verdadeiramente não formos como criança, se nós não entendermos o que é este ser como criança, meus amados, nós vamos dizer para Jesus e vamos dizer uns para os outros, vamos dizer para os nossos filhos, não, eu sou como criança, mas isso vai ser da boca para fora, porque a nossa vida não dá fruto, a nossa vida não dá comprovação de que nós somos como crianças. E se nós não formos como crianças, meus amados, nós não entraremos no reino dos céus. E eu não sei tu, mas depois que eu entendi que o inferno e o céu são as únicas opções que nós temos, meus amados, o grande objetivo da minha vida é chegar no reino dos céus. Porque eu não quero ir para o inferno, sob nenhuma circunstância. Então, se Deus me disse que eu preciso ser como criança, eu preciso ser como criança, eu preciso buscar isso. E tem algo muito importante, porque da mesma forma que eu dei essas características muito bonitinhas das crianças, que elas correm, que elas acreditam, que elas são muito puras, elas não têm noção da complexidade da vida, ao mesmo tempo, meus amados, as crianças são muito conhecidas por não entenderem as coisas, elas não têm conhecimento nenhum, né? Elas não sabem fazer nada, elas são 100% dependentes. E meus amados, quando Deus nos diz que nós precisamos ser como crianças, Ele não está dizendo que nós precisamos ser ignorantes, que nós precisamos ter pouco conhecimento, bem pelo contrário. A Bíblia diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, meu povo perece por não ter conhecimento. A Bíblia diz que nós precisamos buscar a estatura do varão perfeito, ou seja, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos sim entender como as coisas funcionam, mas nós precisamos ser puros como uma criança. E tem uma história, meus amados, uma história que, puxa, é fantástica, porque ao mesmo tempo que ela traz, narrada essa história, ela traz algumas das pessoas mais importantes da igreja, pessoas que nós podemos dizer que foram grandes no reino de Deus,
porque são pessoas que são citadas diversas vezes na palavra de Deus, pessoas que escreveram porções desta palavra. Então, do mesmo jeito que essa história traz a história do que eles fizeram, essas grandes pessoas, homens e mulheres, no reino de Deus, eles têm um comportamento muito infantil. Muito infantil. No lado mais puro e mais belo da expressão. E é o que eu quero compartilhar contigo. Então eu gostaria que tu abrisse a tua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 20. Livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 20, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos. Evangelho segundo João, no capítulo 20, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Apenas então uma rápida explicação do que nós estamos vivendo aqui agora nessa história que nós vamos ler. Meus amados, Deus, Ele anuncia as coisas e as verdades que ocorrerão. É verdade, a Bíblia está cheia de profecias. Mas Deus não só anuncia, como Ele trabalha e cuida para que tudo ocorra exatamente como Ele disse e como Ele queria. E apesar de todos os esforços, meus amados, do governo da época, de não ter nenhuma confusão na Páscoa, Jesus precisava ser crucificado na Páscoa. Porque a Páscoa já era comemorada muitos anos antes, né? A Páscoa começa a ser comemorada milhares de anos antes. Bom, o governo, meus amados, romano, que governava sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, eles sempre tinham uma preocupação, porque quando havia a celebração da Páscoa, muita gente viajava para Jerusalém, e segundo alguns comentaristas e historiadores, eu não sou comentarista nem historiador, eu estou só comendo pela mão dos outros, dizem que naquela época a população da cidade aumentava 5 vezes. Tamanha a quantidade de pessoas que vinham de outras cidades, de outros estados, para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Então, a Páscoa, este feriado de Páscoa, era muito tumultuado. Então, a polícia, o exército, os governantes, eles sempre tentavam cuidar para que não houvesse confusão nesse feriado, porque se tu tem mais gente, a confusão é muito pior, né? Então eles tomavam esse cuidado, mas Jesus já tinha dito, já tinha profetizado que Deus já tinha profetizado que Jesus seria crucificado na Páscoa. Pois bem, o que acontece é que Jesus é crucificado na Páscoa, no auge da confusão, a toque de caixa. É tudo muito ligeiro, é tudo muito rápido. Jesus é preso na quinta-feira, eles fazem 3 julgamentos em menos de 12 horas, porque os julgamentos começam de noite e antes de amanhecer já 3 julgamentos. 3 julgamentos no Brasil levam o quê? Uns 250 anos? É uma loucura. Meus amados, os caras fazem 3 julgamentos separados, em lugares distintos, muito rápido. Ou seja, é tudo feito a toque de caixa. Jesus é crucificado na sexta-feira, no auge da confusão, uma loucurada. No sábado, meus amados, era o dia de descanso do povo judeu, então ninguém podia fazer nada. Então, como Jesus ele é crucificado a toque de caixa, há uma exceção aqui, que a gente sabe que José de Arimateia conhecia Pilatos, que era o governador, então ele vai lá e pede para tirar Jesus da cruz, porque os crucificados não eram removidos, os crucificados apodreciam na cruz. Mas Jesus, então, ele é uma exceção. Eles tiram o corpo de Jesus, então no finzinho da noite, já quando a sexta-feira já está o sol se pondo, eles não têm mais tempo, porque quando o sol se punha, isso aí, quando o sol descia. Quando o sol descia na sexta-feira, os judeus não podiam fazer mais nada. Para tudo. E só pode voltar a fazer coisas de novo no sábado de noite. Não podia fazer nada. Então na sexta-feira, no finzinho do dia, quando o sol está descendo, é a toque de caixa, que eles tiram Jesus da cruz, que não deve ter sido fácil.
Tu tirar alguém crucificado de uma cruz, eu não consigo imaginar o tamanho deste problema. E eu não sei se tu já teve a oportunidade, os guris que estão no exército sabem, meus amados, tu carregar um corpo mole, Jesus amado, ele pesa umas 10 vezes mais do que geralmente ele pesa. Um corpo desfalecido é muito difícil de carregar. Então tu imagina tirar esse corpo da cruz. Bom, Jesus é tirado a toque de caixa da cruz e é colocado então num túmulo emprestado. Nem túmulo do nosso mestre não tinha. Então ele é colocado lá, e aí, meus amados, havia um costume da época, e tem um costume que nós temos até hoje, de preparar o corpo para o velório. Então há toda uma preparação. Meus amados, eles não tiveram tempo de fazer nada disso. Então, no sábado, os discípulos de Jesus, eu não consigo imaginar o quão triste deve ter sido esse dia, porque todas as esperanças deles foram simplesmente dilaceradas quando Jesus foi crucificado, porque eles ainda não entendiam todo o plano de Deus. É muito fácil para nós hoje criticar, né? Claro, a gente já sabe o fim da história, né? Agora, quando tu está vivendo, tu entender tudo que está acontecendo é muito difícil. Então, meus amados, eles não conseguem fazer estes cuidados com o corpo de Jesus. E aí então a Bíblia nos relata que no domingo pela manhã, antes do sol nascer, muito cedo mesmo, e eu fico imaginando, meus amados, 2000 anos atrás não tinha despertador. Então não tem essa história, eu vou botar para despertar às 4h15. Não. Então, meus amados, a impressão que eu tenho, e aqui não é uma informação bíblica, mas é uma informação que eu tenho, essas mulheres sequer dormiram de sábado para domingo. Tamanho o sofrimento e a aflição que elas estavam. Pois bem, então amanhece domingo pela manhã, o sol ainda nem nasceu de verdade, e algumas mulheres elas vão para o túmulo. Essas mulheres então, agora domingo pela manhã, elas se dirigem ao túmulo de Jesus para fazerem estes cuidados com o corpo de Jesus, os cuidados cerimoniais de um sepultamento. Então eu quero te convidar que tu me acompanhe na leitura. João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria.
Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Amém. Bom, meus amados, aqui nós temos 3 dos personagens, talvez, dos discípulos, acredito que os 2 mais importantes. Nós temos Pedro e João, esse que a Bíblia se refere como aquele que Jesus amava, é o apóstolo João. Então nós temos 2 dos discípulos, os apóstolos mais importantes, eles faziam parte daquela trinca mais chegada a Jesus. Pedro e João estão nessa história. E junto nessa história nós temos Maria Madalena. Maria Madalena, aquela que Jesus expulsa os espíritos imundos, uma mulher que a Bíblia nos relata, que acompanha o ministério de Jesus, ajudando, financiando e cuidando dos discípulos e de Jesus. Então, Maria era uma mulher muito importante. Meus amados, é importante também a gente ter uma noção que Pedro não era um rapazote. Cronologia bíblica é um assunto encardido, mas pelo que nós sabemos, Pedro já era um homem maduro, um homem adulto, e João, apesar de, pelo que nós sabemos, ser bem mais novo do que Pedro, também não era um guri, já era um homem. Então, meus amados, nós temos aqui nessa história uma história fantástica. Primeira, que eu começo a ver aqui, meus amados, de como Maria Madalena foi inocente, de como ela foi pura, de como eu me lembrava das minhas filhas dizendo, pai, passa o cartão. Porque Maria Madalena, ela sai de casa, ainda escuro, ou seja, ela sai num momento perigoso, arriscando a sua própria vida, para ir ao túmulo onde estava Jesus. Mas, meus amados, se tu conheces um pouquinho da história bíblica, tu sabe que Jesus foi posto dentro de um túmulo e foi colocado na frente da entrada uma pedra muito grande. E junto com essa pedra muito grande, soldados para guardarem aquele lugar. E Maria Madalena, ela sai de casa com as especiarias, com tudo que ela preparou, que talvez ela tenha passado a noite inteira preparando, e aí ela vai até lá, e ela não sabe sequer se vão conseguir tirar a pedra para ela. Então repara que aqui, meus amados, para mim, o comportamento está muito parecido com minha filha quando ela tinha 5, 6 anos. Ela vai, mas ela não entende a complexidade do que está acontecendo, ela está simplesmente seguindo o desejo do coração dela. E o desejo do coração dela aponta para aquilo, apesar de não fazer sentido. Primeiro, porque se ela chegasse lá, ela provavelmente ia tomar um safanão do guarda. E se os guardas não estivessem lá, não tinha nenhuma chance de ela tirar aquela pedra. Mas mesmo assim ela vai. Quando ela chega lá, então, meus amados, não tem mais nada. Não tem mais guarda. E a pedra não está mais tapando a frente do túmulo. E aí, então, meus amados, quando ela vê que não tem mais corpo, ela corre. Ela corre. E aí eu me lembro da Kelly correndo por esses corredores desesperados. Ela corre, e aí ela vai até os discípulos de Jesus, ela procura Pedro, que era o líder, era o cabeça dos apóstolos, e ela diz, olha, levaram o Senhor. E aí de novo, meus amados, esses 2 homens saem correndo. É importante a gente entender, meus amados, que Jerusalém era uma cidade. E os túmulos não ficavam dentro da cidade. Não é algo assim que nem nós temos aqui, o cemitério. Não. É tudo meio que tipo que nem o cemitério lá. Como é que eu não... Na Rita lá. Esqueci. O memorial. É tudo longe. Então tu imagina a corrida que essa mulher deu para chegar até Pedro. E a corrida que Pedro e João deram até o sepulcro é algo mais ou menos tipo tu correr daqui até o Memorial da Colina, velho. Não é daqui até a casa da Lene. É longe. Então, meus amados, 2 homens adultos correndo desesperados. E aqui faz todo sentido, né? João, mais novo, corre muito mais rápido, ele chega primeiro. Ele chega primeiro, meus amados, e ele, eu não sei se tomado pelo temor, o que é, mas ele não entra no túmulo. A Bíblia diz que ele só espia. E a Bíblia, meus amados, Deus é fantástico,
Deus faz questão de deixar tudo bem organizadinho para que eles entendessem que não foi um roubo a toque de caixa, um roubo às pressas. As faixas, tudo estava dobradinho, bonitinho. Quem rouba não dobra, quem rouba sai correndo. Então Deus fez questão, olha aqui, ó, tudo dobradinho, tudo arrumadinho no túmulo onde Jesus era para estar, mas o corpo não estava mais. E aí então Pedro vem, Pedro era uma patroa assim, né, cara? Pedro entra correndo, que reverência, o quê? Eu quero saber cadê o corpo do meu mestre. Ele entra correndo, não tem mais nada ali, meus amados. Eu imagino que Maria deva chegar correndo logo depois. Não tem mais corpo, não tem mais nada. E aí, meus amados, eles então agora voltam para casa. Esses dois homens voltam. A Bíblia diz que eles creram, mas não entenderam muito bem o que tinha acontecido. E aí aqui de novo, meus amados, Maria, a Bíblia diz que Maria não volta. A Bíblia diz que Maria fica sentada na frente do túmulo chorando. Meus amados, não tem nada mais infantil do que tu sentar num lugar e chorar sempre, porque não é uma coisa que adulto faz. Adulto age como? Adulto pensa. Eu tive um problema, eu preciso resolver. Como é que eu vou resolver? Esses dias eu entrei na igreja, estava a Heloísa aqui sentadinha, assim, com os braços cruzados, chorando, assim, com aquela cara emburrada. Eu disse, o que houve, querida? Ah, minha mãe não me xingou, não sei. Criança faz assim, criança senta e chora. Maria, meus amados, ela não age de forma racional, de forma adulta. Ela senta na frente do túmulo e chora. Ela fica ali sem esperança nenhuma. E aí do nada, meus amados, se ela estava sentada na frente do túmulo, se ela olha dentro do túmulo e não tem mais nada, e agora ela está sentada, quando ela olha de novo, tem dois caras sentados lá dentro. Tu vai fazer o quê, meus amados? Não tinha ninguém. Ninguém entrou. Agora eu olho e tem duas pessoas. Qualquer ser humano racional vai pensar, tipo, alguma coisa está errada. Mas não, ela conversa com o cara como se não tivesse nada acontecendo. Ela segue chorando e conversa com dois anjos que não estavam ali antes. Então repara o quão pura ela é nessa circunstância. O quão inocente, o quão infantil ela é. Ela não é uma adulta racional, porque se fosse uma adulta racional, teria saído correndo no dia que apareceram esses caras. Mas não, ela conversa com os caras. E aí então, meus amados, nessa conversa muito estranha, aparece Jesus para ela, e ela não reconhece Jesus, ela acha que é um jardineiro, e aí então ela faz um pedido para ele. Ela diz, olha, se tu levou o meu mestre, me diz onde é que ele está, que eu vou levar ele embora. Ah, meus queridos, que condição que uma mulher tem de carregar um corpo desfalecido de 70, 80 quilos? Então repara que de novo ela para mim parece uma criança pedindo, passa o cartão, pai. Ela pede algo que ela não tem condições de honrar aquele pedido dela, não tem como ela levar o corpo de alguém. E outra coisa, se alguém roubou, vai devolver? Então repara o quão pura ela é, o quão inocente ela é nesse momento. Apesar de ser uma mulher experiente, ainda assim ela se comporta como uma criança. E aí então quando ela reconhece Jesus, ali ela se desespera, tenta abraçar Jesus, reconhecendo que seu mestre tinha verdadeiramente ressuscitado. Ela volta correndo, ela conta para os discípulos tudo que Jesus falou, que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado, e eles creem nisso, meus amados. Sabe, queridos, quando eu vejo essa história desses dois homens correndo desesperadamente por um túmulo vazio, quando eu vejo o comportamento dessa mulher pedindo para levar um corpo, que isso, meus amados? Ela nem pensou, conversando com anjos que não estavam. Quando eu vejo, meus amados, a pureza da atitude deles, a pureza do comportamento deles, eles não pensam na complexidade toda, eles simplesmente pensam no que está acontecendo. E sabe, meus amados, nós, por sermos adultos, por estarmos acostumados com tudo isso, nós queremos racionalizar muito o nosso relacionamento com Deus. E aí Deus vem com uma coisa e diz para ti, está escrito na Bíblia, eu vou voltar para buscar vocês. Está escrito na Bíblia. E aí o que nós fazemos? Não, peraí, vamos descobrir a data que ele vai chegar. Milenista, pré-milenista, e tribulação, e arrebatamento, não arrebatamento, a gente quer ficar fazendo o esquema, a gente quer descobrir a data. Meus amados, Deus disse, vou te buscar, confia e espera, que eu confiava e esperava o meu Pai. Então repara que Deus ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele puro, um relacionamento que nem uma
eu disse que eu vou te buscar, meu filho. Só fica preparado. Não fica tentando fazer cálculo. Não fica tentando entender o que eu não quero que tu entenda. Eu quero que tu seja que nem uma criança. Eu quero que tu acredite que eu disse que eu vou te buscar. E eu vou te buscar. Da mesma forma, meus amados, que Maria, quando ela pede para carregar o corpo, ela não pensou na complexidade daquilo tudo. Da mesma forma que Deus diz na palavra dele, que olha, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar os teus filhos, eu vou curar a tua vida, eu vou sarar as tuas feridas. Nós ficamos preocupados, não, mas como é que isso vai acontecer? Peraí, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, preciso de não sei do que, preciso de mais dinheiro, preciso de menos dinheiro. Não, meus amados, tu não precisa de nada, tu precisa dele. Tu precisa acreditar que ele vai fazer porque ele disse que vai fazer. Da mesma forma que Maria não pensou na complexidade, ela simplesmente disse, me dá esse corpo que eu levo. Deus quer que tu tenha fé, que ele tem poder para restaurar a tua vida. Ele tem poder para curar as feridas, por pior que tenham sido, meus amigos. Por pior que tenham sido. Ele tem esse poder. Mas quando nós queremos racionalizar o nosso relacionamento com Deus, nós queremos entender. Aí Deus diz na palavra dele, ele disse, olha, eu criei o universo com a minha palavra. Eu disse, haja luz e pá, houve luz. E aí nós queremos o quê? Não, vamos lá, é Big Bang, é teoria das cordas, é não sei o quê. A gente quer racionalizar, quando na verdade nós deveríamos internalizar isso nos nossos corações e dizer, se Deus disse, é o que ele disse. Que nem uma criança. Se teu pai disse, eu vou te buscar, nós vamos comprar na volta. Tá bom, cara, vamos comprar na volta. Porque Deus não é que nem o meu pai, ou que nem eu. Ele não mente. Se Deus disse que ele volta, ele volta. Se ele disse que ele vai te buscar, ele vai te buscar. Se ele disse que está preparando morada para os filhos dele lá na glória, ele está preparando morada para os seus filhos. Então, meus amados, quando Deus ele se refere para mim e para ti, que nós precisamos ser que nem crianças, ele não está dizendo que tu precisa ser ignorante que nem uma criança. Porque o Leonardo, ele é puro, mas ele é ignorante. Ele não sabe resolver os problemas, ele não sabe no cartório passar uma escritura. Mas o pai dele sabe. Então, quando Deus está se referindo que eu e tu precisamos ser como criança, ele não está dizendo que nós não precisamos estudar a palavra de Deus, que nós não devemos ter o conhecimento sobre ele, sobre todos os mistérios que nós podemos. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser puros e inocentes que nem uma criança. E se ele disse que ele vai fazer, ele tem poder para isso. Basta que tu te coloque disposto, tá? Na posição que ele determina. Meus amados, Deus tem poder para curar. Aleluia, amém. Deus tem poder para restaurar. E Deus disse que vai nos buscar. Por isso eu queria te convidar que tu internalizasse isso no teu coração. Quanto mais tu tentar racionalizar as coisas, mais difícil vai ser o teu relacionamento com Deus. Tu já imaginou que se quando meu pai me disse lá na escola, filho, fica aqui na escola, estuda, brinca com os teus coleguinhas, obedece os teus professores, que o pai vem te buscar ao meio-dia. Tu já pensou se ao invés de eu fazer tudo que ele me determinou, eu ficasse, não, me dá um relatório. O que tu vai fazer agora de manhã? Me dá os caminhos que tu vai seguir. Me dá um relógio para eu cronometrar. Me dá um mapa para eu entender os caminhos que tu vai seguir. Meu pai ia dizer, meu filho, que é isso, meu filho? O pai disse que vai te buscar. Confia, o pai te ama. Relaxa, faz o que eu estou mandando. Estuda, obedece os teus professores, faz amizade com os teus coleguinhas, joga bola, brinca de boneca. É isso que ele queria. Então, meus amados, quando Deus diz para ti, olha meu filho, eu vou te buscar, eu tenho como restaurar o teu casamento, o teu coração, a tua família, ele quer que tu tenha certeza disso. Ele não quer que tu fique fazendo conta se vai dar, se não vai dar, por onde que ele vai vir. Ele quer que tu obedeça e que tu confie no poder dele. Quero te convidar que fique de pé, nós vamos louvar a Deus e engrandecer esse nome maravilhoso.